Queridos irmãos, o nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o povo da aliança. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 133. Meus irmãos, enquanto vocês procuram o texto bíblico, como eu já comuniquei ontem e também no grupo da igreja, e já foi reforçado algumas vezes hoje mesmo, adoeci nessa última semana, e não apenas a gripe, não apenas a garganta com dor e ardência, mas também desde ontem à noite e o dia hoje inteiro com uma crise de soluço, principalmente quando eu acabo tossindo. Então, tentarei falar o mais devagar possível para evitar que isso aconteça, tanto a tosse como principalmente o soluço. Eu peço a compreensão dos irmãos, até para a lentidão que será bem maior, e também caso aconteça o soluço, independente disso, você consiga acompanhar a mensagem. O salmo é bem curto, mas o ensino é muito rico e muito vasto. Há muito que eu quero pregar esse salmo em nossa igreja, e foi de acordo com a providência do Senhor Deus que fosse nessa circunstância. O Salmo 133. Assim diz o Senhor nosso Deus. Cântico de degraus, de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. De que maneira o Senhor Deus ele promete abençoar o seu povo? De que forma Deus promete abençoar o seu povo? À luz da sua revelação, nós aprendemos que isso acontece de algumas maneiras. Deus abençoa a nós, seu povo, de algumas formas. E é fato, meus irmãos, que todos nós queremos receber bênçãos do nosso Deus. Nós oramos por isso, nós aguardamos nas suas promessas, nós temos desejo, anseio, lá no fundo de nossas almas, de sermos abençoados pelo nosso Deus. Mas a pergunta é, como é que isso pode acontecer? Como é que de fato você, como um crente em Cristo, você que está em Cristo, pode alcançar bênçãos do Senhor Deus? O texto dessa noite, esse salmo, ele nos apresenta algo bem específico, através do qual o Senhor promete abençoar o seu povo abundantemente. Abundantemente. E à luz desse texto, nós aprendemos que essa bênção que o texto está narrando aqui, que ela vem do alto dos céus para o povo da aliança, ela passa pela comunhão dos santos. Ela está diretamente relacionada com a comunhão dos santos. A comunhão que nós temos com o nosso Deus, por meio de Cristo, e uns com os outros. Sim, o salmista Davi aqui, ele está ensinando para nós um tipo de bênção muito específica que nós recebemos da boa mão do nosso Deus. Uma bênção que está diretamente relacionada com a comunhão que temos uns com os outros. Deixa eu lembrar para você, de forma sucinta aqui, a definição teológica confessional acerca da comunhão dos santos, citando a nossa confissão de fé, capítulo 26,
da comunhão dos santos. É um capítulo curto, escute com atenção. Seção 1. Todos os santos que estão unidos a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, sua cabeça, por meio do Espírito Santo e da fé, possuem união com Ele por sua graça, sofrimentos, morte, ressurreição e glória. E estando unidos uns aos outros em amor, possuem comunhão com dons e graças, e são obrigados a praticar os deveres públicos e privados, a fim de se contribuírem ao mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Seção 2. Pela profissão de fé, os santos são obrigados a manter uma santa comunhão na adoração a Deus e prestar outros serviços espirituais para a mútua edificação, assim como aliviarem-se uns aos outros em coisas externas, de acordo com suas respectivas habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus ofereceu oportunidade, deve ser estendida a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Seção 3 e última. Esta comunhão que os santos possuem com Cristo não os torna participantes em qualquer que seja o sentido de sua divindade, ou os torna iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma destas coisas é ímpio e blasfemo. Nem mesmo a comunhão com outros santos retira ou infringe títulos, bens ou propriedades que cada homem possui. Esse capítulo da Confissão de Fé de Westminster define precisamente o que é a comunhão dos santos. Uma comunhão que, primeiro, ela envolve um aspecto vertical, isto é, estamos em comunhão com o nosso cabeça, o nosso Redentor, o mediador do pacto da graça. E uma vez em comunhão com Ele, nós temos comunhão uns com os outros. Em outras palavras, uma vez ligados à videira verdadeira, nós estamos interligados aos demais ramos que fazem parte, de fato, dessa videira. E nessa comunhão que temos uns com os outros, nós temos deveres públicos e privados, que através dos quais Deus abençoa essa participação, essa reciprocidade de auxílio, de amor fraternal, de dons exercidos para o bem do corpo, e assim o Senhor aprove a Ele a derramar a sua bênção nessa circunstância, tendo como ápice disso o seu culto solene, onde o Senhor se manifesta especialmente e assim abençoa maravilhosamente a comunhão dos santos. Esse salmo tem como ensino central o seguinte: em nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, é bom e agradável que andemos unidos, porque é no ápice dessa santa comunhão que Yahvé ordena a sua bênção sobre o seu povo. Vou repetir. Em nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, é bom e agradável que andemos unidos, porque é no ápice dessa santa comunhão que Yahvé ordena a sua bênção sobre o seu povo, sobre nós que estamos em Cristo. Observe o texto novamente, a partir do versículo 1, na verdade, a partir do seu título. Veja, se você está com a ara aí, você observará que a expressão que aparece é cântico de romagem de Davi. Particularmente, eu não gosto da tradução, porque cântico de romagem, a ideia é exatamente essa, é rumo a Roma, de caminho para Roma, é impregnação para Roma. Na verdade, a ideia no texto original hebraico é cântico de subida ou cântico de degraus. Cântico de degraus. Sim, o título ele aparece no original hebraico com essa ideia de cântico de subida ou de degraus. Uma clara referência aqui, meus irmãos, à habitação do Senhor ali na antiga aliança. Ele escolheu habitar em Jerusalém como a sua morada, onde ele congregaria o seu povo. Na verdade, não apenas o Salmo 133, mas há um bloco de salmos que começa do 120
e se estende até o 134, que tem esse mesmo título, a saber, Cântico ou Cânticos de Degraus. São os assim chamados Cânticos da Peregrinação. Que cânticos eram esses, pastor? Esses cânticos, meus irmãos, eles eram especialmente entoados pelo povo da aliança, quando estavam caminhando rumo a Jerusalém, os que vinham de fora de Jerusalém. E isso ocorria em 3 ocasiões especiais, principais ali durante o ano. Tanto na festa dos pães sem fermento, bem como também na festa das semanas ali do Pentecostes, da colheita, bem como também os tabernáculos, das cabanas. A ideia era essa: os que moravam fora de Jerusalém, em outros lugares, se reuniam em caravanas e peregrinavam até chegar à cidade santa. E para chegar a ela, eles tinham que subir os seus degraus. A cidade ficava no monte elevado. E ao passo que eles iam caminhando, juntos, marchando ali, peregrinando, eles especialmente entoavam estes cânticos, de 120 ao 134. Então, nesse bloco de cânticos, e eu peço que você depois os estude com calma, pelo menos faça a leitura e medite em cada uma desses salmos, você observará uma verdadeira teologia da peregrinação, de como esses cânticos nos ensinam a caminhar nessa terra, em nossa jornada cristã, rumo a Canaã, rumo a Jerusalém celestial. Você que já teve a oportunidade de viajar, principalmente para lugares mais distantes, já deve ter tido a experiência de separar uma playlist para ir ouvindo músicas ao longo da viagem. Às vezes fazendo isso até mesmo uma viagem mais curta, no carro, indo de um bairro para outro. Essa era a playlist do povo da Antiga Aliança, quando caminhava rumo a Jerusalém, cantando ao Senhor. Desse bloco, Davi ele escreveu 4 cânticos. Veja, o 122, pode observar aí, só para você ter esse vislumbre, o 122, que nós cantamos na abertura aqui do culto, que fala também dessa ideia de paz em Jerusalém, da pacificação, da unidade do povo, da aliança. Ele também escreveu o 124, o 131, além do próprio Salmo 133. Salomão escreveu o 127, filho de Davi, Salomão, enquanto 10 permanecem com a autoria anônima. A data em que esses salmos foram reunidos dessa maneira, meus irmãos, há debate sobre isso, não há um consenso para saber a data exata. Agora, existe uma inclinação, pelo menos de alguns comentaristas, para afirmar que o cenário adequado em que esse salmo foi composto, que ele foi escrito pela primeira vez pelo salmista Davi, foi quando ele passou a ser rei, não apenas de Judá, mas de todo Israel. Vai lá para 2 Samuel, capítulo 5. Tem muitos textos para ler, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas vamos lá. Começando por esse. 2 Samuel, capítulo 5. A partir do versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos o mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá.
Meus irmãos, a história de Israel ela é marcada pela dificuldade da unificação do povo. Até esse momento aqui de 2 Reis, capítulo 5, muitos conflitos aconteceram. Mesmo durante o reinado do rei Saul. Antes dele, então, nem se fala com relação ao período dos juízes, a dificuldade de unir as tribos. E até mesmo quando Saul morre, não foi logo de cara que Davi conseguiu unificar todo o povo. Na verdade, ele somente reinou durante um tempo sobre Judá. Só Judá reconhecia ali o reinado de Davi. E é em 2 Samuel, capítulo 5, que Davi passa agora a reinar sobre todo Israel. Todas as tribos reconhecem Davi como rei. Então, provavelmente, o salmo aqui, escrito por ele, foi com este pano de fundo. Após a unificação de toda a nação, das 12 tribos, ele escreve esse salmo maravilhoso. Foi somente durante o reinado de Davi que isso acontece, principalmente pelas campanhas militares, que ele assim exerceu e permaneceu essa unificação por boa parte do reinado de Salomão, que foi um período de estabilidade e riqueza, até próximo do seu final, quando houve ali uma divisão no reino. Meus irmãos, a aplicação original, a jubilosa unidade das 12 tribos, abarcando Israel e Judá, seria ainda mais corroborada quando fosse usada na peregrinação anual a Jerusalém e fizessem ecoar a proclamação da paz concernente a ela. O uso deste salmo iria corroborar o senso de unidade entre o povo e lembraria a eles as bênçãos do Senhor, tanto aqui como na eternidade. O salmo que Davi escreveu, provavelmente naquele período, ele seria ecoado pelo povo posteriormente, muitas e muitas vezes depois de Davi já ter morrido, como é o caso aqui, peregrinando rumo a Jerusalém. E ao cantar essas verdades, eles lembrariam da importância da unidade do povo, da paz no meio deles, da comunhão dos santos, que não apenas Deus abençoa aqui, mas também para toda a eternidade. Veja a divisão do salmo de forma muito resumida aqui, muito simples, na verdade, de você observar. O versículo 1, o verso número 1 do salmo, você tem um louvor da unidade. Um louvor da unidade. Deus é adorado por causa da unidade. A unidade aqui ganha essa centralidade no verso número 1. E nos versos 2 e 3, nós temos imagens, ilustrações desta unidade. No verso 2, parte A, você tem aqui, na verdade, no verso 2, você tem aqui o óleo na cabeça de Arão, no verso 2, e no verso 3, você tem aqui o orvalho no Monte Sião. O orvalho que vem do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, o louvor no verso 1 e as imagens nos versos 2 e 3. Quais são as imagens? A primeira imagem, no verso 2, o óleo descendo sobre a cabeça de Arão. E a segunda imagem, no verso 3, o orvalho descendo do Hermon para os montes de Sião. E aí você vê claramente no texto, a tradução ela capta bem isso aqui, porque a forma como Davi escreve nos versos 2 e 3 denota para a gente a sua intenção de fazer sim uma analogia. Veja como ele começa o verso 2, falando acerca da unidade do verso 1, que é o ponto central do texto. Verso 2, a unidade é como o quê? É como o óleo precioso. Está vendo? Ele está fazendo uma comparação, ele está usando uma ilustração para dizer como é a unidade. No verso 3, a mesma ideia. É como o orvalho do Hermon. Então, intencionalmente, Davi está fazendo isso aqui. Ele está falando sobre a unidade, exaltando a unidade, e em seguida, ilustrando como é maravilhosa esta unidade. Certamente, essas imagens têm significados profundos, nós veremos ao longo do sermão. Primeiro, eu quero que você observe o louvor da unidade. Ele começa: quão bom e quão suave, outra tradução possível, é que os irmãos vivam
em união. Queridos irmãos, o versículo no hebraico, ele começa com uma palavra aqui, que você tem na sua tradução, no seu vernáculo aí, essa interjeição, essa expressão ó. E no hebraico, aqui chama a atenção para a afirmação que segue. A ideia que Davi está passando aqui é a seguinte, no original hebraico. Ei, preste muito bem atenção. Observe muito bem o que eu vou dizer. Fique alerta. Alerta para o que eu estou para dizer aqui. Então, já no início do Salmo, só com esse ó de Davi, você tem uma chamada aqui do salmista. O Espírito Santo de Deus, através do seu salmista, chamando o povo à atenção. Preste atenção para a maravilha, para a bênção, para como a unidade é exaltada por Deus. E que unidade é essa aqui que nós estamos nos deparando? Meus irmãos, a unidade aqui do verso 1, ela tanto tem um caráter político como também familiar. Tanto político como familiar. Político por quê? Ora, porque, como eu disse, o pano de fundo aqui é de uma unificação da nação. As tribos sendo reunidas, as tribos agora andando concordemente, as tribos pacificadas e reconhecendo um único rei sobre eles. Rejeitando o último descendente de Saul, e agora os que estavam contra Davi, e se unindo em torno de um único rei, um trono só, um monarca apenas. Então, há uma unidade política aqui presente. E a ideia de família presente, uma vez que você tem a expressão aqui, irmãos. As famílias do povo da aliança estão reunidas. Viver unidos aqui, usado por Davi, traz essa ideia mesmo de morar juntos, de assentar-se juntos. É isso que ele quer passar. Ó, quão bom, quão agradável, quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos possam assentar-se juntos, andarem juntos, caminharem juntos e estarem um ao lado do outro, morando mesmo juntos. Calvino, e eu vou citá-lo algumas vezes durante esse sermão, ele diz o seguinte sobre essa passagem, essa parte aqui. Era como se ele quisesse dizer acerca de Davi: nós, que éramos naturalmente irmãos, nos tornamos tão divididos que olhamos uns para os outros com um ódio mais amargo do que para com os inimigos estrangeiros. Agora, porém, quão bom é que cultivemos um espírito de concórdia fraternal. Irmãos, quando Calvino fala isso daqui, ele não está falando isso aqui na cabeça dele. É claro que ele está falando isso aqui com base no que a revelação nos diz. Antes dessa unificação aqui, houve muita guerra, houve muita morte entre irmãos. Eles estavam se degladiando, as tribos estavam se matando. Por isso agora Davi pode louvar a Deus e dizer com grande alegria no seu coração: oh, quão bom, quão agradável é os irmãos estarem juntos. Não há mais ódio nesse momento, não há mais amargura no coração, não há mais ninguém assassinando ninguém. Todos estão unidos. Bom e agradável. Como eu disse, agradável traz essa ideia de suave, de algo doce, de uma doce comunhão. E aí, tenha isso em mente. Se tinha alguém que poderia falar de dificuldades de convivência, era Davi, meus irmãos. Um homem que teve que lutar muitas batalhas, que teve que enfrentar até mesmo o seu sogro, de certa forma, eu digo isso, porque ele fugiu durante muito tempo, mas teve que encarar a sua perseguição. Um homem que desde sempre foi ali perseguido. Então ele teve muita dificuldade. Ora, antes disso, pense na sua própria casa, os seus irmãos divididos contra ele, ali naquela situação onde ele vai ser ungido por Samuel. Davi sabia muito bem o que era lidar com oposição, com intriga entre irmãos, com a dificuldade de viver unido. Mesmo assim, Davi pode proferir essa verdade. Quão bom e maravilhoso é viver em comunhão.
Deixa eu ser mais claro quanto a isso. Mesmo tendo um pano de fundo tão difícil de convivência com irmãos, até irmãos de sangue, Davi sentia e expressava deleite na comunhão com seus irmãos. Colocando de outra maneira, as suas dificuldades familiares e também políticas não eram uma razão, não era um motivo para ele deixar de ter alegria na comunhão com seus compatriotas e até mesmo com seus irmãos de sangue. Você acha mesmo que não teria dificuldade na sua viagem, na sua caminhada? De forma nenhuma, meus irmãos, a Bíblia ela nos esconde os problemas que existem no viver em comunhão, em comunidade. Quando Davi declara isso no verso 1, quem está falando é um homem com cicatrizes, não apenas físicas, mas também no seu coração. Quem está expressando isso daqui, esse deleite, esse prazer na comunhão dos santos, é um homem que tinha experiência de andar com o povo de Deus e ser machucado pelo povo de Deus. Assim como você, assim como eu, todos nós já fomos feridos. E eu sei que quando a gente é ferido por alguém, nós ficamos acanhados, e o que nós queremos fazer, a nossa tendência é evitar novas feridas. E isso ocorre, e eu quero chamar a sua atenção para isso nessa noite, em boa parte das vezes, por nossa culpa. Por nossa culpa. Como assim, pastor? Veja, eu não estou negando que acontece, e também não poucas vezes, de nós nos ferirmos no nosso relacionamento com o nosso próximo por culpa da iniciativa do nosso próximo. Isso acontece. Não tenha dúvida quanto a isso. O problema é que, por vezes, nós reagimos de maneira pecaminosa a essa atitude agressiva do nosso próximo, do nosso irmão. Nós reagimos de forma pecaminosa em nossa jornada rumo a Jerusalém, quando, por exemplo, duvidamos da palavra de Deus, das suas promessas. Quando nós não queremos perdoar o nosso próximo que nos atingiu, que nos feriu. Quando nós paramos de ter esperança no Senhor Deus. Quando alimentamos uma profunda amargura em nossos corações, uma raiz de amargura, ela é plantada e ela fica ali fortemente fincada em nosso ser. Tudo isso dificulta para que nós venhamos a caminhar unidos e possamos expressar com sinceridade em nossos lábios: ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. Muitas vezes, repito, os problemas são causados pelos outros, mas outras vezes, tantas outras, são agravados pela maneira como nós reagimos aos nossos problemas relacionais. Uma palavra que é agressiva, que sai da boca de alguém, de um irmão em Cristo contra nós, não é justificativa para você reagir proporcionalmente ao que ele fez. Começando no seu lar, no seu casamento, na criação dos seus filhos e se estendendo à comunhão da igreja. A sua reação dessa maneira causará um maior dano e prejudicará a comunhão dos santos. Calvino diz assim sobre isso: ao mesmo tempo, não pode haver dúvida de que o Espírito Santo deve ser visto nesta passagem como a recomendar aquela harmonia mútua que deve existir entre todos os filhos de Deus e a exortar-nos a exercer toda diligência em manter essa harmonia. Enquanto as animosidades nos dividirem e os rancores prevalecerem entre nós, sem dúvida podemos ser irmãos mediante o relacionamento comum com Deus, mas não podemos ser considerados um só povo enquanto apresentarmos a aparência de um corpo quebrado e desmembrado. Como somos um em Deus, o Pai, e em Cristo, a união deve ser ratificada entre nós por harmonia recíproca e amor fraternal. É assim que deve ser, meus irmãos. É assim que deve ser. Senão seremos vistos como um corpo desmembrado. Há muitos exemplos na palavra de Deus, na história da igreja, sobre conflitos entre irmãos. Se você começar lá de trás, desde Abel e Caim e Abel, e percorrer toda a Bíblia, você verá inúmeros problemas. Na própria casa de Davi, aconteceram coisas horríveis.
como juiz do Senhor Deus, a falta de união, de harmonia no meio da sua família. Na história da igreja nós temos casos assim impressionantes, a ponto de homens de Deus, pregadores do Evangelho, que lutavam pela mesma causa, a causa da reforma, se dividirem, como foi no caso de Lutero e Zwinglio. Isso aconteceu, meus irmãos. Isso aconteceu. Existe uma percepção equivocada de muitas pessoas quando se aproximam a uma igreja pela primeira vez e elas acham que tudo ali é maravilhoso, tudo é perfeito, que não há nenhum problema. E depois que ela começa a ver os problemas, os pecados naquela igreja local, ela começa a fazer as críticas sobre aquela igreja. E até aí, ok, você ter a percepção, discernimento, observar isso é natural, você vai enxergar essas coisas. O problema é que há pessoas que, quando começam a enxergar esses problemas, usam isso como subterfúgio para deixarem de congregar. Problemas com a comunhão dos santos, que na verdade se revelam ser problemas com a comunhão com Deus. Não é possível você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Não é. Não é. Quem alega, eu tenho um relacionamento com Cristo, a minha comunhão é apenas vertical, é com Deus, eu estou aqui servindo a Ele, eu só não quero negócio com a igreja. Quem diz isso, na verdade, odeia Cristo, odeia o Senhor. É normal, meus irmãos, nos relacionarmos com quem tem gostos semelhantes aos nossos. Isso é normal acontecer. Mas nós somos chamados a amar e a nos relacionarmos com a diversidade do corpo de Cristo. Na unidade do corpo, existe um outro elemento, um outro aspecto, a sua diversidade. Inúmeras pessoas que são diferentes de você, que são distintas de você em gostos, em aparência, em educação, em conhecimento, em experiência de vida, enfim, de idade, de contexto familiar. Só que se todos estão unidos por meio de Cristo, nessa diversidade existe uma unidade central. E nesse aspecto de diversidade você tem que enxergar beleza, você tem que enxergar graça da parte de Deus e uma oportunidade para você crescer nesta diversidade. Eu não estou negando, eu comecei dizendo isso, que nós costumamos nos relacionar com pessoas que nós temos mais afinidade, mais gostos em comuns, até mesmo de questões pessoais. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, todos nós fazemos, é natural. O que eu estou exortando você nessa noite, pela palavra de Deus, é que você também abra as portas da sua vida. Que você seja mais hospitaleiro nesse sentido, para receber também pessoas que tenham um contexto, venham de um contexto diferente do seu. E assim você possa também caminhar com esses irmãos. Lembre-se que o amor não busca seus próprios interesses. Essa é a palavra de Deus dita lá em 1 Coríntios, capítulo 13. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir pessoas diferentes. Infelizmente, existe em nossos dias um grupo de consumidores eclesiásticos. Eles não querem ter relacionamento. O que eles querem fazer? Eles querem vir à igreja no domingo, no máximo, quando isso acontece, e ouvirem o sermão, também quando isso acontece, participarem ali de alguma maneira, de alguma parte do culto, ou até o culto como um todo, depois irem para casa e não nutrirem um relacionamento sequer com alguém naquela igreja. Por isso que eu digo que eles são apenas consumidores eclesiásticos. Como alguém que vai a um show, como alguém que vai a algum outro tipo de entretenimento, a um cinema, a diferença é que ele não está pagando, ele vem, entra, e aí literalmente ele assiste, porque você que é povo da aliança, você não vem assistir o culto, você participa do culto, você cultua a Deus. Isso é um verbo que não cabe para nós, cristãos ainda mais reformados. Nós não assistimos o culto, nós cultuamos ao Senhor Deus. O consumidor eclesiástico, ele vem para assistir o culto, ele é totalmente passivo, ele está só observando, ouvindo, ali, de alguma maneira, tentando extrair algo para ele, e apenas isso. E depois ele não quer se relacionar com o corpo de Cristo. Não tem interesse em fazer isso.
Ele não quer ter relacionamento. Mas deixa eu lembrar a você algo que faz parte dessa teologia da peregrinação. Nós somos chamados por Deus a arrumarmos de caminho para Jerusalém celestial. E nesse caminho, nós somos treinados no riso e no choro. Momentos de alegria, não apenas nossos, mas também com nossos irmãos, nos alegrando com nossos irmãos, se alegrando com os que se alegram, e também chorando com os que choram, na caminhada, na peregrinação. Quer ver um exemplo disso com relação a sentir a dor do outro? Pense num funeral. Há pessoas que dizem que não podem ir a um funeral, não se sentem bem em ir a um funeral. A questão é, quem é que se sente bem no funeral? Ora, se você se sente bem indo a um funeral, você precisa pensar a respeito disso, né? Quem é que sente alegria em um funeral? Veja, é claro que o Senhor falou sobre isso, a sua palavra, quanto à questão de nós tirarmos proveito da meditação, da reflexão. Não estou negando isso. Estou dizendo que, é claro que existe uma sensação de tristeza, ainda mais se você tiver um relacionamento profundo com aquela pessoa que morreu. Então, é natural se sentir mal no funeral. Mas a vida cristã, ela não é composta somente de participarmos de coisas que nos fazem bem. Não é. Não é só aniversários e casamentos. Não é só festas. Não é só momentos de comunhão para comermos, bebermos na casa de alguém. Tudo isso é maravilhoso, meus irmãos. Como é maravilhoso. Mas a nossa jornada, a nossa peregrinação não é composta somente disso. Tem choro, tem luto, tem pranto, tem funeral. Tem tudo isso. Coisas desagradáveis e que nos tiram de nosso conforto. Elas acontecem em nossa caminhada. Mas cada uma delas contribui para o nosso crescimento. Quem é que quer receber uma ligação já no final do dia do Senhor, dizendo que o seu pai sofreu um AVC hemorrágico e está entre a vida e a morte, tendo apenas 1% de chance de vida de escapar? No dia do Senhor, no dia da feira da alma, no dia que lembra o descanso eterno e te faz apontar para a eternidade. Quem quer receber essa ligação? Ninguém. Mas isso nos molda, isso nos treina, isso nos aperfeiçoa em Cristo, em nossa caminhada. Nesse caminho, nessa jornada, há perigos. E sabe como é que a gente deve agir? Digo, nessa comunhão mútua. Se nós estamos andando unidos, nós nos protegemos. Nós nos protegemos. Veja, se anular a proteção do Senhor, é o Senhor quem deve guardar a casa, porque senão em vão vigia a sentinela. Mas isso não anula a nossa responsabilidade de proteger a casa, de proteger uns aos outros. A ideia é essa. Pense nesse contexto. Eles estão indo para Jerusalém, estão cantando. Quantos perigos no meio do caminho? Animais, salteadores, acidentes, conflitos entre eles, entre familiares e entre outros ali de outra tribo. Problemas acontecendo no meio da caminhada. Mas enquanto um está cansado, o outro vai lá e ajuda, revigora as forças, descansa um pouco, eu faço a guarda agora, eu protejo você. Se os dois estão cansados, chega um terceiro e ajuda. É assim que acontece. Ou não tem sido esta a tua experiência, crente? Quantos anos você tem de fé? 10 anos? 80 anos? Quantos anos você tem de fé? Não tem sido essa a tua experiência? Quantas vezes você não teve a sensação como Moisés, quando teve que interceder pelo povo, guerreando ali, Arão e Ur seguraram os seus braços para não deixar cair. Muitas vezes é assim que nós
nós nos deparamos nessa circunstância, nessa situação, a gente não tem mais força, mas vem um irmão nosso e segura o nosso braço. Vem um irmão nosso e dá uma palavra de encorajamento. Vem um irmão nosso e nos dá um ombro para chorar, ou pelo menos para nos ouvir chorar. Quantas vezes, sabe o que é isso? É o Senhor Deus cuidando de nós, nos protegendo em nossa caminhada através de outros pecadores miseráveis, assim como nós, derramando sua graça sobre o seu povo. Guarde isso. Deus tem a intenção clara, o que é visto em toda a Bíblia, de abençoar o seu povo na unidade. Deus tem uma intenção clara, e isso é visto em toda a revelação bíblica, de abençoar o seu povo na unidade. E eu friso, a unidade aqui descrita no Salmo 133 é a unidade que é compartilhada entre irmãos. Isso não é para todos. Se você que está aqui nessa noite ouve esse sermão e ainda não conhece a Cristo, se você não tem comunhão com o Redentor, se você não está no Senhor e Salvador da glória, se você não tem comunhão com Ele, essa comunhão maravilhosa, suave e boa, não é para você, enquanto você não estiver em comunhão com Ele. Por isso a palavra de Deus te chama ao arrependimento nessa noite. Te chama a ter comunhão com Cristo primeiramente, para que depois você possa usufruir dessa comunhão dos santos. E a proteção, a alegria, tudo isso que é descrito aqui, você possa experimentar. Mais uma vez, Santo Calvino, ele diz o seguinte: não podemos estender esta comunhão aos que persistem obstinadamente no erro, visto que, para recebê-los como irmãos, teríamos de renunciar àquele que é o Pai de todos e de quem todo relacionamento espiritual se origina. A paz que Davi recomenda é tal que começa na verdadeira cabeça, e isto é, em si mesmo, suficiente para refutar a infundada acusação de cisma e divisão que os papistas têm lançado contra nós, enquanto temos dado ampla evidência de nosso desejo de que se juntem a nós, na verdade de Deus, a qual é o único vínculo da união santa. Traduzindo o que Calvino está dizendo aqui, ele está refutando a fala dos papistas quanto a dizer que eles eram os reformadores, divisionistas, sectários. Calvino está dizendo, não, vocês se apartaram da verdade, vocês rejeitaram o evangelho da graça, vocês se apartaram de Cristo. Nós não podemos ter comunhão com vocês. Esse salmo aqui, meus irmãos, não está dizendo que a comunhão deve ser alimentada, deve se brigar por uma unidade, até mesmo sacrificando a verdade. Não. A unidade, ela é fundamentada na verdade de Deus. Sem verdade, sem estar em Cristo, não há verdadeira unidade. O texto diz: ó, como é bom e agradável verem unidos os irmãos, que têm a mesma fé, têm o mesmo Deus, têm a mesma comunhão em Cristo Jesus. Agora vejamos as imagens, por favor, as imagens, a partir do versículo 2. As imagens da unidade, observe o versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Diante de nós, no versículo 2, nós temos agora, assim, no versículo 1, o pano de fundo é uma unidade política / familiar. Agora nós temos uma unidade que é de caráter religioso, uma unidade religiosa aqui descrita. Davi cita o óleo, a cabeça, a barba, a gola, e aqui entenda, a gola na verdade é a orla das vestes de Arão, a parte final das suas vestes. E isso aponta, meus irmãos, a unidade religiosa aqui tem como ápice disso daqui uma unidade litúrgica, uma unidade cultica. Essa é a ideia, a unidade de culto, a unidade do sacerdócio. Deixe-me comentar para você o que diz aqui, na verdade, o que esse óleo tem aqui como significado. O óleo, aqui citado por Davi, além de uma função medicinal, ele também servia para retirar a sequidão, que, por exemplo, os cremes hidratantes nossos dias fazem. E também possuía uma função religiosa importante. Ele era usado pelos sacerdotes.
O óleo aqui descrito, ele era um óleo precioso e caro. Precioso e caro. E essa provavelmente é uma imagem que Davi deve ter em mente aqui. Ou seja, ele está falando do óleo com esse sentido de ser algo precioso e caro e comparando com a comunhão dos santos. A comunhão dos irmãos é uma comunhão que é preciosa e uma comunhão que é cara e por isso deve ser buscada. Mas esse óleo, ele também tinha uma boa fragrância. Ele exalava um bom perfume. Era cheiroso. Era agradável. Era suave. Sentir o seu aroma. Outra coisa que sim, pode muito bem estar na mente aqui de Davi. A intenção é falar da comunhão dos santos também como uma boa fragrância. Algo que é agradável ao olfato, nesse caso, à vida como um todo. O óleo usado na unção do sacerdote tinha a função de purificação. E aqui vem um ponto maior do objetivo aqui de Davi. O sacerdote deveria ser um homem puro e as suas vestes também. E tudo quanto ele representava também deveria ser purificado. Além da purificação por meio de sacrifícios, a função do sacerdote era instruir o povo, algo que era vital, necessário para se preservar a unidade. Ou seja, a presença de uma liderança central que os guiasse corretamente através da lei de Deus. Eu quero que você guarde muito bem isso daqui. O sacerdote citado, o sumo sacerdote Arão, traz essa ideia da purificação, o povo sendo purificado, eu vou trabalhar um pouco mais nisso, mas também da instrução, da lei do Senhor Deus. Assim como você tem uma figura central, monárquica, um poder político aqui, unindo o povo e as famílias unidas, também tem um só culto, uma só religião, um só ensino, a sã doutrina, aqui sendo expressada, a lei de Deus, através da figura do sacerdote. Quero que você volte, sem desmarcar, o texto de Salmo 133, para Êxodo capítulo 28. Êxodo 28. Êxodo 28. Sem desmarcar o texto do sermão. Êxodo 28. E por que esse texto? Porque esse texto descreve aqui as vestes sacerdotais. O contexto maior, meus irmãos, vai do versículo 4 ao versículo 13, mas eu lerei apenas os versículos 4 e 7. Êxodo 28, 4 e 7. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Versículo 7. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Ou seja, a ideia é essa, aqui do Salmo 133, perdão. O óleo desceria pela cabeça de Arão, passaria pela sua barba, pelas ombreiras dele, e chegaria até as bordas das suas vestes, até a parte inferior. Como assim? Qual era a intenção aqui dessa ordenança divina? Porque o óleo que era derramado, irmãos, tenham isso em mente, era um óleo, era uma grande quantidade de óleo, uma enorme quantidade de óleo. Tanto é que ele passava pela cabeça, passava pela barba, pelas ombreiras, chegando até mesmo a parte final. Por quê? Quando o sumo sacerdote era ungido, e uma vez que ele representava as 12 tribos, tudo estava sendo purificado. Nas suas ombreiras, em cada uma delas, ele tinha escrito os nomes das 12 tribos de Israel. 6 em cada lado. Voltando lá para Êxodo, novamente, capítulo 28 ainda, versículos 9 a 11. 9 a 11. E os cingirás com um cinto, Arão e seus filhos,
Lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Assim como a unidade política era importante, a unidade de culto, a unidade religiosa era fundamental para o povo da aliança. O sacerdote ele não podia apagar o nome de nenhuma tribo, meus irmãos. Por quê? Porque os nomes eram engastados em pedra. A ideia é que ou as 12 ou nenhuma. Ou as 12 eram purificadas ou nenhuma. Capítulo 28 ainda do Êxodo, versículo 12. Versículo 12 do capítulo 28. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. O sacerdote dizia: estes são os teus escolhidos, os nomes daqueles que o Senhor Deus ungiu e fez teu povo, unidos em comunhão, tendo o sumo sacerdote como seu representante diante do Altíssimo, fazendo purificação por eles. Isso te lembra alguma coisa? Há uma promessa aqui maravilhosa, meus irmãos. O que o texto do Êxodo 28 conta para nós, bem como o nosso salmo dessa noite, aponta para o derramar do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. A ideia foi exatamente essa, que o texto diz: o Espírito Santo desceu. E você sabe, o óleo é uma das imagens, dos símbolos do Santo Espírito na Antiga Aliança. Desceu sobre o povo. E lá em Atos 2 diz que desceu sobre todos os discípulos que estavam no cenáculo. Não apenas um representante, mas todos, evidenciando a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Perceba, o óleo vem do Senhor, é derramado e se espalha por todos, para todos. Cabeça de Arão, sua barba, as ombreiras, até as orlas, até a parte final, as bordas das suas vestes. O que aconteceu na nova aliança. Todos purificados com o óleo do Santo Espírito. Essa é a única maneira de ter real comunhão com pessoas tão diferentes de nós. Ou seja, em Cristo, o nosso sumo sacerdote. Não é isso que você experimenta? Eu sei que há pessoas aqui nessa noite, membros da nossa igreja, até visitantes, que são de outros estados. E você sabe por sua própria experiência, e você que é aqui, cearense como eu, que já viajou para outro lugar, mesmo para o interior do estado, até para outro lugar mesmo, outro estado, digo. Você sabe do quão maravilhoso é você gozar dessa experiência. Encontrar irmãos diferentes, com outros sotaques, com outros cacuetes, com outra cultura, e você enxergar neles, com todas as diferenças, somos um só. Somos um só. Estamos unidos. Somos parte do mesmo corpo. Por quê? Porque estamos ligados ao nosso sumo sacerdote. Fomos purificados por sua obra. Nos reunimos em torno de Cristo e somos unidos em sua sã doutrina, expressando nossa unidade. E é nessa unidade que somos tratados, aprimorados e abençoados por Deus. Veja, havia somente um sumo sacerdote, só ele poderia ministrar no santuário em Sião, Jerusalém, e a bênção do perdão só poderia ser recebida na unidade do povo. Todos unidos nas ombreiras do sumo sacerdote. É nessa unidade que Deus abençoava, de tal maneira que perdoava o povo, pela obra de purificação do sumo sacerdote. Calvino, mais uma vez. Temos de sustentar que, ao mencionar o sacerdote,
o intuito do salmista é sugerir que a concórdia tenha sua origem no verdadeiro e puro culto a Deus. Por barba e golas das vestes, somos levados a entender que a paz que emana de Cristo como a cabeça é difundida por toda a extensão e amplitude da igreja. Por que é tão importante, irmãos, a gente ter isso em mente? Ora, porque, primeiro, a figura aqui, a pessoa de Cristo presente. Sem Cristo não há unidade, sem Cristo não há comunhão, sem Cristo não há de forma nenhuma a esperança para nós. Mas ligado a isso aqui, como eu já mencionei, quero destacar um pouco mais agora, a partir desse momento, existe uma unidade litúrgica presente, uma unidade cultica presente aqui também. O povo se reúne em torno de Cristo e em Cristo, em comunhão uns com os outros e com o próprio Senhor Redentor, para adorar a Deus da maneira como lhe é agradável. Isso vai ficar mais claro ainda agora no versículo 3. A outra imagem, a segunda imagem usada, é como o orvalho no Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Qual é o outro tipo de unidade aqui mencionada? Depois de mencionar a unidade política, familiar e a religiosa. Agora o salmista fala de uma unidade que é geográfica. Geográfica. Ele cita o orvalho, ele cita o Hermon, ele cita Sião aqui. Claramente nós temos a tradução da bênção da unidade na vida da igreja. Meus irmãos, o Monte Hermon, e isso aqui é um fato muito curioso, e apenas vendo o texto por cima você não consegue saber disso, realmente precisa de pesquisa para chegar a esse conhecimento. O Monte Hermon, ele é localizado ao norte ali de Israel. E ele tem cerca de 2.800 metros, mais do que isso na verdade, um pouco mais do que isso, de altura. Ele é bastante frio e costumeiramente no seu pico ali é coberto, é branco de neve. E aí vem a questão, como é que pode o salmista dizer isso daqui? Como é que ele está falando de um orvalho que desce do Hermon, um monte que está distante, porque Jerusalém, Sião aqui ficava mais ao sul de Jerusalém, e o Hermon mais ao norte. Como é que desse monte vinha um orvalho e abençoava ali, chegava até o Monte Sião, os montes de Sião? Ora, veja, logo onde acaba o Monte Hermon, alguns quilômetros depois, forma-se o famoso Mar da Galileia. O que forma este mar são águas que descem de nascentes que estão na região do monte, que são alimentadas pelo orvalho e pelas neves do Monte Hermon. Observe que o Monte Hermon ele tem uma função hidrográfica muito importante, porque é naquela região norte onde nascem os primeiros rios, as primeiras nascentes, que deram origem ao Mar da Galileia, que dá origem ao Rio Jordão. Todo o Vale do Rio Jordão é uma região bastante fértil. Era vital a água dele para a subsistência, inclusive para o plantio. Então a ideia é, o orvalho desce do Hermon, ele passa, percorre ali o Mar da Galileia, até chegar ao Rio Jordão, que ficava ali próximo a Jerusalém. Então, isso tinha todo um processo hidrográfico e mesmo essa ideia da geografia unindo os dois montes através dessa ação não simplesmente natural, mas por ordenança divina. Isso evidencia para nós como essa unidade geográfica, meus irmãos, ela é tão importante. É assim que esse orvalho descia do Monte Hermon e chegava até o Monte Sião. Veja que o autor ele usa uma palavra aqui que ele vai repetir, ele fala no versículo 2. Veja, versículo 2, ele vai dizer o qual, sobre o óleo, o qual desce, e depois ele vai dizer e desce para a gola de novo, e depois no versículo 3, como o orvalho que desce sobre os montes. Que o autor usa essa palavra aqui? Ele tinha uma intenção muito clara. Por quê? O substantivo Rio Jordão, ele vem de uma raiz verbal que significa descer. O Rio Jordão é o rio que desce. E o orvalho que desce do Monte Hermon sobre Sião é o paralelo aqui que ele está fazendo para nós. E toda a terra dependia dessa unidade.
o orvalho desce do Monte Hermon, pelo Mar da Galileia, depois pelo Rio Jordão, pelo rio que desce, até chegar até o sul. Do norte ao sul. Percebe? As duas figuras não estão aqui por acaso, elas são ricas e são semelhantes. O óleo desce sobre a cabeça de Arão. Vem do alto, vem do Senhor Deus. O orvalho desce do alto do Senhor Deus até abençoar todo o seu povo. E nessa descida há um perpassar tanto por todo o corpo de Arão, o que envolve as tribos, e do norte ao sul, passando por toda a terra. Todos sendo assim abençoados pela união. Algo que escorre de cima e desce, une todos por onde passa. Meus irmãos, onde há intriga e divisão, nem o óleo escorre, nem o orvalho desce. Onde há intriga e desunião, nem o óleo escorre e nem o orvalho desce. Deus jamais abençoa o espírito faccioso, a divisão e o corpo quebrado. Por que Paulo foi tão enérgico ao escrever aos 1 Coríntios? Quando falou das divisões do corpo de Cristo ali em torno de nomes de homens. Por quê, irmãos? Porque isso atenta contra a unidade do corpo. Isso atenta contra a obra de Cristo. Isso atenta contra a própria atuação do Espírito Santo que nos uniu no vínculo da paz, como ele vai dizer lá em Efésios capítulo 4. É por isso, irmãos, guardem, por favor, é por isso que nós, pastores, presbíteros, precisamos ser tão enérgicos, com facção, com divisão no corpo, com alguém que suscita intriga, com alguém que suscita falsa doutrina, com alguém que vem para querer acabar com a unidade, porque quem está por trás agindo é Satanás. Nós não podemos deixar isso acontecer. É claro que tem casos e casos, você precisa entender quando há um irmão enganado e você vai tratar com firmeza, mas com mais brandura e cuidado, que é imaturo, está sendo envolvido numa situação. Quando você percebe alguém jamais mal intencionado, experiente, você vai ser mais incisivo, mas jamais em qualquer circunstância, seja o imaturo ou o que é mais experiente, permitir que aquela desunião avance em nosso meio. Não pode acontecer. Ou você não quer o óleo, ou você não quer o orvalho, você não anseia por isso. As bênçãos do pacto caindo sobre você, sobre a sua casa, sobre esta igreja local, você não quer isso? Você não anseia por isso? O povo de toda a terra subia a Jerusalém com os cânticos de subida, os cânticos de degraus, subindo. Essa é a imagem. Eles estão subindo os degraus para receber do alto as bênçãos do Senhor Deus. O óleo que cai, que escorre, o orvalho que desce, nesse encontro pactual em Cristo. Ali ordena, diz o texto, no final do versículo 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mais uma vez, citando Calvino. Davi adiciona no final que Deus ordena a sua bênção onde a paz é cultivada. E significa que ele testemunha o quanto se agrada com a harmonia entre os homens, ao fazer chover bênçãos sobre eles. Meus irmãos, a menção a Sião aqui tem como objetivo o pensamento de que ela é o lugar onde Deus tem um encontro especial com o seu povo. Ele concede suas bênçãos, a qual nós podemos ver de forma sintetizada aqui na ideia de uma vida permanente que se encontra nele. De modo semelhante, nós, em nossos dias, possuímos uma unidade em Cristo quando nós fazemos nossa trajetória para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vá lá para Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, sem desmarcar o nosso salmo, Hebreus 12.
Hebreus 12, versículos 22 a 24. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, em incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igrejas primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Capítulo 13 agora, capítulo 13, versículo 14 ao 16. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Esses dois textos falam a mesma verdade. Qual? Ali na antiga aliança, o povo chegava a Jerusalém, sobretudo naquelas festas anuais, e adorava a Deus. E Deus prometia a sua bênção, Ele ordenou a sua bênção ali. Não é que Deus não abençoava o seu povo nos momentos, mas a sua bênção especial era derramada, descia sobre o povo no culto solene da antiga aliança. O autor aos Hebreus está nos dizendo que nós recebemos ainda maiores bênçãos agora, por meio de Cristo Jesus, no culto solene. Lá na antiga aliança, um sumo sacerdote, um homem, Arão e seus filhos, teriam que entrar no Santo dos Santos, se purificarem, representarem o povo, e assim o povo era abençoado. Por meio de Cristo, você e eu, nós temos ousadia para adentrarmos os Santos dos Santos, e estamos agora, nesse exato momento do culto solene, diante da presença do nosso Deus, especial, derramando, irmãos, agora o óleo escorre. Agora o orvalho desce por meio de Cristo, na comunhão dos santos, no culto solene. Agora. Como é doce observar essa comunhão em nosso meio. O presbítero Paulo se emocionou com relação a isso, mencionando a questão de nós cantarmos juntos. Pense um pouco mais sobre isso agora, medite um pouco mais sobre isso, seja durante os cânticos que são entoados, que Cristo canta conosco, os salmos, seja agora ouvindo a pregação da palavra. Como nós nos fortalecemos nessa caminhada, nesse rumo a Jerusalém, no culto solene? Não é assim com você? Quando você observa irmãos mais idosos em nossa igreja, nossos irmãos Eliomar, Elcinha, Vanileide e tantos outros, nós olhamos para eles e vemos, eles servem a Deus há tanto tempo, eles já caminham rumo a Jerusalém celestial há tanto tempo, eles já tiveram que lidar com muitas feridas no caminho, com muitos problemas, com muitos ataques, e eles continuam peregrinando. Quando você olha para esses irmãos do seu lado, cultuando a Deus juntamente com você, isso não fortalece a sua fé? Isso não traz alegria para a sua alma? Isso não te dá mais encorajamento para prosseguir e dizer, eu também posso. Eu também posso. Não por a minha força, mas porque eu sirvo o mesmo Cristo que eles, que eu estou em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pelo seu óleo, pelo seu orvalho. Eu posso. Eu posso. E quando a gente vê os pequeninos, nos braços das mães, nos braços dos pais, e vemos o Senhor renovar a sua aliança, trazendo cada vez mais bênçãos para o nosso meio, e vendo a continuidade pactual. Mães grávidas, as bênçãos do Senhor em nosso meio, Deus dizendo, eu sou fiel, e continuo a derramar as minhas bênçãos sobre vocês. Você só não vê se você não quiser enxergar, ou se você ainda for morto em delitos e pecados, porque se Cristo te abriu os teus olhos pelo Santo Espírito, você enxerga. Nessa noite, olhe para o seu lado, veja isso, Deus fortalecendo o seu povo, nesse testemunho vivo de comunhão uns com os outros. Aqui nós temos isso, meus irmãos. Nós passamos a semana todinha, e aqui, claro, eu falo principalmente para aqueles que trabalham fora de casa, que precisam lidar com pessoas ímpias nos seus serviços. Quantas vezes você escuta, ou quando você se depara com uma mídia que você abre, pessoas atacando nossa fé? Pessoas dizendo que Jesus existiu, questionando a existência de Cristo. Alguns chegam a esse absurdo de historicidade, de negar a história. Jesus existiu? Deus não existe?
atacando a sua fé a semana todinha. Quando você chega aqui, no Monte Sião, onde o orvalho desce, você olha para o lado, você olha para o outro, você ouve a palavra de Deus sendo pregada, e você vê pessoas professando a mesma fé que vocês e dizendo assim: isso é verdade. Há outros que creem nas mesmas verdades e professam isso há muitos anos já. Deus tem dado testemunho de si mesmo. A unidade da igreja precisa ser extremamente visível, meus irmãos. A tal ponto de, pela nossa comunhão, pela nossa unidade, como diz o Senhor em João 17, nós testemunharmos o amor de Cristo, a nossa unidade, aos incrédulos. É um péssimo testemunho quando nós somos divididos para o avanço do Evangelho, para o avanço do Reino. Como viver essa unidade? De muitas formas. Através do nosso sacerdote, a pessoa de Cristo, a sua obra, se apegando à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras, tendo uma mesma confissão de fé, unidos em nossos credos, confissões e catecismo, uma só doutrina, a administração fiel dos sacramentos, uso correto da disciplina eclesiástica, tudo isso como marcas da igreja verdadeira. Mas o texto ainda nos tem outra riqueza aqui, veja, ali ordena o Senhor a sua bênção, ou seja, ali onde? No culto solene, na bênção do pacto do Senhor se unindo com o seu povo, a sua bênção e vida para sempre. Um elemento escatológico aparece aqui. Por quê? Porque a vida na igreja, meus irmãos, é o começo da vida no céu e da comunhão do próprio céu. O salmista vislumbra isso daqui. Nós estamos caminhando para Jerusalém, aqui naquele tempo física ali, mas estamos olhando para a Jerusalém celestial. Nós vemos aqui para o culto solene, para o culto público, adorar o nosso Deus, no dia do Shabat, no dia do descanso, adorar o Senhor, mas pensando e tendo já o antegozo do céu. Nós ansiamos por isso, a gente sabe que não é somente aqui, Ele abençoa aqui, com vistas para o que virá depois. O pastor presbiteriano James Boyce, famoso pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, escreveu o seguinte sobre isso: algumas coisas são boas para você, mas não são agradáveis. Outras são agradáveis, mas não são boas. Este salmo nos ensina que a comunhão dos santos é boa e é agradável. É um pouco do céu aqui e agora. Ou então, por que não dizer, né? Uma amostra do céu aqui, agora. É assim que o Senhor quer que você caminhe, sentindo a dor e o riso das pessoas ao seu lado. Não é perfeita a comunhão dos santos aqui nessa terra, mas é boa e agradável. E te deixa com gostinho de querer mais. Não é assim quando termina o dia do Senhor? Quando termina os cultos? Porque se você não sente isso, você precisa fazer uma autoavaliação. Você precisa fazer isso diante do Senhor. Se quando terminar este culto aqui, você não já estiver ansiando pelo próximo dia do Senhor, com esse gostinho de quero mais, céu na terra, céu na terra. Há pessoas que saem daqui já pensando, eu quero voltar para o meu trabalho, eu quero o mais rápido possível produzir, trabalhar. Faça uma autoavaliação com relação ao seu coração quanto a isso. Gostinho de quero mais, acerca da presença do Altíssimo. Eu concluo citando nossos pais, e aqui citando de maneira direta algo que está num capítulo do livro Teologia Puritana, do Dr. J.L.B., que ele diz o seguinte: os puritanos tinham grande respeito pela igreja local e os seus membros. James Ussher, cujos escritos tiveram forte influência nas normas de Westminster, escreveu que Deus torna sua igreja visível na terra por meio de igrejas locais específicas, as quais devem prazerosamente se unir todos aqueles que buscam a salvação. A carta de Paulo aos Efésios apresenta ampla justificativa para a convicção puritana de que nenhum cristão é chamado a ser um viajante solitário para Deus. Nascemos de novo na família da igreja. Fomos criados para a comunhão e devemos viver em comunhão. Os crentes devem se identificar com a igreja e se tornar parte da igreja, dedicando suas orações e esforços à promoção do bem-estar da igreja, em todos os aspectos, pois a igreja está no centro dos propósitos de Deus.
Por mais que torne a pessoa consciente de que precisa se entender pessoalmente com Deus e de que ninguém pode fazê-lo em seu lugar, o Evangelho não transforma a pessoa em alguém individualista, que sai para cuidar dos seus próprios assuntos, sem se importar se o restante do povo de Deus sabe disso, se preocupa com isso. Os puritanos eram pessoas de igreja, e por isso interessavam em que Deus fosse glorificado no culto da igreja. J.I. Parker diz o seguinte sobre isso: os puritanos se viam como peregrinos de Deus, viajando para casa, como guerreiros de Deus, lutando contra o mundo, a carne e o diabo, e como servos de Deus, que recebiam ordens para fazer todo o bem que podiam, enquanto prosseguiam em sua jornada. O título do capítulo não poderia ser mais sugestivo: Teologia Puritana, moldada por uma mentalidade peregrina. Por quê? Porque isso descreve a nossa vida cristã. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E essa peregrinação não pode ser feita sozinha. Você não é alguém que deve caminhar de maneira solitária. O Senhor lhe enxertou no seu corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Você está unido a outros irmãos. Seja grato a Deus por isso. Valorize essa comunhão. Diga de todo o seu coração, ainda que não seja perfeita agora, antes de Cristo voltar, mas diga: como é bom e agradável, como é bom e suave, como é bom, Senhor, como é prazeroso estar em comunhão com os meus irmãos. É de fato, Senhor, é de fato como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce até a gola das suas vestes. É de fato, Senhor, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Pois é aqui que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Amém. Em nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial, é bom e agradável que andemos unidos, porque é no ápice dessa santa comunhão que Yahvé, o Deus do pacto, ordena a sua bênção sobre o seu povo. Que Deus te abençoe grandemente com isso, meus irmãos, meu irmão. E assim você possa perseverar nessa caminhada, unido ao seu irmão, unido a Cristo. Amém. Oremos. Senhor, graças te damos. Primeiro, pelo Senhor me ter concedido por a oportunidade de pregar a tua palavra e conduzir até o fim esse sermão. Senhor, muito obrigado. Que a despeito de minhas debilidades, fraquezas físicas e em todos os outros aspectos, o Senhor, por sua graça e misericórdia, pôde falar com o teu povo. Falou ao meu coração e falou ao coração do teu povo nessa noite. Eu te imploro, Senhor, que pelo teu Santo Espírito, use a tua palavra como flecha nos corações dos peregrinos aqui presentes. Os mais velhos, os mais idosos, aos mais pequeninos, os bebezinhos. Até mesmo aquele que ainda está no ventre de sua mãe. Que o Senhor use a sua palavra para adentrar os seus corações. E que possam ser peregrinos fiéis, que caminham juntos, unidos, e que sentem deleite e prazer na comunhão dos santos. Oh Deus, nos concede essa graça. Nos ajuda, Senhor, a perseverarmos. Abençoa o teu povo, ó Deus. Em nome do teu Filho, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.